Eu quero convidar aqui à frente nosso querido Tiago Coriolano, esse jovem, e também o Domingos. Eu vou apresentá-los de uma vez. Nós vamos entrar hoje na segunda parte do livro, falando sobre os princípios bíblicos para a resolução de conflitos. E quem vai ministrar hoje são eles, né? Essa é a parte que eu diria mais importante do livro no sentido prático, porque realmente nós vamos nos deparar com situações exemplificadas no livro e como tratar de tudo isso. Então eu peço a todos que prestem muita atenção e vocês vão ter cada um o tempo combinado, de 25 minutos para cada um, para poderem ministrar dentro do tempo que a gente costuma fazer aqui. Tá bom? Vamos então ter as nossas mãos para cá, abençoar os nossos irmãos. Senhor, eu quero abençoar o Tiago e o Domingos nesse momento. Que o Senhor dê a eles toda a intrepidez, toda a coragem, toda a ousadia que eles precisam para falar. Que eles não retenham aquilo que vem de Ti. E que nós, Senhor, recebamos com alegria, seja esta palavra uma palavra de exortação, de orientação, de ânimo, não importa. Vem de Ti e que nós possamos recebê-la com alegria para colocar em prática. Uso os Teus servos com poder e autoridade. Em nome de Jesus, eu os abençoo. E a igreja diz... Amém, amém. Então, o Tiago vai estar falando hoje sobre os 3 tipos de conflito. O Tiago primeiro, né? E depois o Domingos vai falar sobre comunicação e amor. Acho que é isso. Deus te abençoe, meu irmão. Amém, amados. Paz e bênção. Boa noite. Deixa eu ligar aqui o meu cronômetro para não passar o do tempo do meu irmão Domingos. Primeiramente, é motivo de muita felicidade estar aqui nessa noite e um misto de nervosismo, diga-se de passagem, né? Mas cabe a Deus prover. E se Ele me colocou aqui nessa noite, eu peço que Ele nos use, ou me use, para falar aquela mensagem que vem do trono do Senhor. Bem, amados, como estamos vendo, nós estamos lendo um livro chamado Conflitos. Esse livro é do autor Lou Priolo, não sei se é assim que fala, pastor. E aí, isso, pastor, eu vou precisar... no decorrer, vai ter muita ministração, vai ter muita palavra, e a gente vai usar muito a Bíblia. Então, para facilitar, já deixei aqui, vou precisar que o pastor me ajude lendo aqui. Então, como a gente viu nos capítulos anteriores, existem ferramentas importantes para ser aplicadas na vida do cristão, para ser conciliador. O cristão ele é convidado a ser conciliador dentro de conflitos. E conflitos, meus irmãos, eles não são todos iguais, é ou não é? Ou será que o meu problema com a minha esposa é o teu problema com a tua esposa? São problemas diferentes, né? São conflitos diferentes. Então, existem tipos de conflitos, e exatamente esse capítulo que eu vou trazer para vocês. 3 tipos de conflitos. Então, na Bíblia, a gente pode identificá-los facilmente. Dessa forma, o autor ele separou os conflitos em conflitos resultantes de diferenças, conflitos resultantes do pecado e conflitos resultantes de interpretações e abordagem. Então, esse conflito resultante de diferença, eu coloquei na frente, que é o que eu vou falar primeiro, ele é aquele conflito que tem a ver porque nós somos pessoas diferentes. Nós somos indivíduos, nós somos individuais, nós somos criados diferentes uns dos outros. Então, a minha forma de pensar acerca de um determinado problema, de uma determinada situação, é diferente da forma de João pensar, por exemplo. E diante disso, os conflitos, naturalmente, eles aparecem, diante das diferenças. Então, é muito comum que no ambiente de trabalho tenha conflito, muito comum que no ambiente da igreja tenha conflito, no ambiente familiar, marido e esposa, 2 pessoas totalmente diferentes se casando e formando ali uma família, é muito comum ter conflito, é ou não é verdade? Então, esses conflitos, para ficar claro, que nós vamos trabalhar aqui agora, no primeiro tópico, são conflitos voltados para diferença. Então, o que acontece? Nem sempre
esses conflitos é de natureza pecaminosa. É o segundo tópico que nós vamos tratar ali. Já o segundo tópico, que é o do resultado do pecado, esses conflitos, sim, eles trazem naturezas pecaminosas. E a Bíblia está cheia de conflito assim. A exemplo de Caim e Abel, Pedro e Paulo, Davi e Saul, Abraão e Ló, por exemplo. E, por fim, a terceira categoria ali dos tipos de conflito, nós temos o por interpretações e abordagens. E aí também os cristãos, eles acabam entrando em conflitos porque eles têm interpretações diferentes da palavra de Deus ou da instrução que Deus dá para nós. Eu vou exemplificar mais na frente para ficar melhor, mas foi só um resumo para que a gente possa entender o que vai ser falado aqui, ok? Então, o primeiro conflito, que é resultante das diferenças, como eu já falei, são conflitos que não têm natureza de pecado. Pensa comigo, e é até um exemplo dado no livro, onde um casal chamado Oliver e Lisa, o pastor até já falou sobre esse casal aqui, eles casaram-se, e aí o Oliver trabalha fora, tá? E a Lisa tem suas atividades de casa. E o Oliver, quando chega do trabalho, cansado, diga-se de passagem, ele vai para uma TV, ele vai para um sofá, ele vai para a cama, é ou não é? Para descansar. E a esposa, que trabalhou o dia inteiro em casa, ela continua ali as suas atividades, muitas das vezes até mesmo para servir o esposo. O grande problema dessa relação é o conflito, que até então não existia. Por quê? Porque a esposa está super atarefada, super cansada, estafada, estressada. Porém, ela não reclamou ainda. Ela olha para o esposo, ela olha para o Oliver e diz assim: nossa, que cara folgado. Esse cara poderia me ajudar aqui nas atividades. Ele chega do trabalho e vai para o sofá assistir jogo, vai assistir a novela, vai para o celular, e ele não me ajuda aqui. O que acontece? Na primeira briguinha, por conta de uma pasta de dente, essa briguinha pode virar um brigão, é ou não é? Por quê? Porque aquela mulher, aquela Lisa, e quantas Lisas nós não temos aqui ou em casa, acumulou estresse, problema, não colocou para fora, não chamou para resolver esse conflito, e num probleminha mínimo, talvez de uma escova de dente, aquilo virou um problemão gigantesco. O Oliver, por sua vez, não entendeu nada. Ué, a gente está brigando por esse motivo? Sim, nós estamos em conflito por conta das nossas diferenças. Moral da história: quando esse casal, sobretudo cristão, se reúne para resolver um conflito, e preciso dizer, é necessário que os dois queiram para resolver esse conflito, e eles passam a conversar e veem que a briga que eles estão tratando, ou o conflito que eles estão tratando ali, ele é uma briga banal, a esposa, ou a Lisa, ela percebe que, na verdade, ela acumulou momentos, ela acumulou problemas para poder falar de uma vez. E isso eu pergunto para vocês: vale a pena? Isso é bacana? A resposta é não. A gente precisa resolver pequenos conflitos para que ele não vire um conflitão. O Oliver, por sua vez, se ele tiver maturidade de resolver conflitos voltados para diferenças, ele vai entender também que ele também tem afazeres na sua casa. Ele não está ali para ser tratado tão somente como rei e ser servido, ele também precisa servir a esposa em algum momento e ajudar nas tarefas de casa. Então, nesse conflito, a Lisa, ela tira lições que não pode guardar essas situações, e o Oliver, por consequência, ele também tira lições que ele precisa ajudar em casa. Isso é resolução de conflito quando a gente fala de diferenças. Isso me faz lembrar algo que a gente tem falado bastante, diga-se passagem até, em estudos da escola bíblica, de um amor incondicional que você precisa ter, e agora estou falando para os casais propriamente, para com suas respectivas esposas e as esposas para com os maridos, de um amor incondicional que a Bíblia nos instrui a ter, inclusive. Que não é o amor eros ou o amor da paixão, é o amor
que você está disposto a se doar pelo outro. Que amor é esse que eu estou falando? É o amor ágape. É o amor incondicional. Então, eu trago de lição, inclusive, para isso, para que a gente possa pensar nas diferenças, para que a gente possa ter empatia pelo outro, se colocar no lugar da Lisa, se colocar no lugar do Oliver. Ora, Lisa, como é que o Oliver vai saber o que está acontecendo se você não fala, né? Ora, Oliver, você acha que só você trabalha? A Lisa também não tem afazeres? Então, meus amados, esses são situações, esse foi um exemplo de situações que acontecem nesse conflito resultante de diferenças. Tratar de conflitos não requer tão somente acusações ou críticas. Também, pelo contrário, tem elementos da tolerância. Então eu vou listar aqui alguns elementos que o autor traz, diga-se de passagem, são 7 elementos da tolerância. Por quê? Porque para tratar de, volta lá, por favor, de conflitos resultantes da diferença, a solução básica é a tolerância. Semana passada o pastor pregou aqui e ele falou sobre tolerância amorosa. Então, meus irmãos, para tratar sobre conflitos resultantes de diferença, você precisa ser tolerante, paciente, você precisa ter reconhecimento, aceitar que as pessoas têm direito a ter opiniões e crenças. Você não é o dono da verdade. Você precisa ouvir. Você já viu aquelas pessoas que são difíceis por natureza? Ela arruma confusão com todo mundo. Geralmente ela é uma pessoa orgulhosa, é ou não é? E a gente já falou aqui sobre soberba e orgulho, que precede a queda, a ruína. Então, essas pessoas geralmente entram em conflito a todo momento. Todo momento. Por quê? Porque elas não se colocam no lugar do outro. Elas não têm respeito, que é justamente colocar no lugar do outro, ter empatia. Elas não têm paciência, compreensão, aceitação. Já pensou, se você não aceita aqui no grupo determinado colega, na sua casa, determinado membro da sua família ou no trabalho, determinada situação, eu não gosto dessa pessoa. Você precisa ter aceitação. Primeiro porque você já pensou se todo mundo fosse igual a você? Que desastre que seria o mundo. Nossa, está dizendo isso? Sim. Ué, se todo mundo fosse igual a mim, só existiria engenheiro no mundo. E quem ia fazer o pão? Quem ia construir o avião e por aí vai? Não é verdade? Nós somos pessoas diferentes e graças a Deus por isso. Então você precisa ter esse tipo de aceitação. E por último, ele dá como elemento de tolerância amorosa justamente o quê? O amor. O amor é fruto, é necessário para que você possa lidar com as diferenças. A palavra de Deus nos instrui com orientações para falar dos outros cristãos, as diferenças. Então veja bem, agora sim pode passar. As instruções que Deus nos dá, tá pequeno? Tá para ler, né? Domingos que vai ler aí. As instruções que Deus nos dá acerca de como tratar esses conflitos voltados para a diferença estão aqui na tela. Primeiro, Deus fez o outro com uma personalidade singular para os seus propósitos. Vamos ler, pastor, o que está lá escrito em 2 Coríntios 10, 12. É claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes. Como são ignorantes, primeiro eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir e depois julgam de acordo com essas medidas. Amém, olha aí. Segundo, guarde-se contra atitudes legalistas e críticas que elevam questões que não são do pecado ao nível de pecado. Veja bem, volta só mais um slide. Voltar. Nós estamos tratando de diferenças. Cuidado para não tratar de diferenças imaginando que o problema está voltado para pecado. Porque a tratativa para pecado é diferente da tratativa de diferença. Na diferença, você tem tolerância, você tem empatia, você tem paciência, você se coloca no lugar do outro. Quando a gente for tratar pecado, nós vamos conversar, a solução básica para isso é o arrependimento. Porque para que você possa deixar de pecar, você precisa arrepender e deixar. Não pode voltar lá? Pronto. Número 2.
Aí eu volto a repetir o que eu já falei sobre a soberba, sobre a falta de humildade, onde a soberba exatamente precede a queda. E número 3, concentre-se mais no interesse da outra pessoa, em vez de focar no seu próprio interesse. Filipenses 2, 3, 4. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. É a falta de humildade, né? Tente olhar o conflito com os olhos da outra pessoa, né? Veja as necessidades e interesses dela. Dessa forma, você está se tornando um pacificador, um conciliador, e você não contribui para que o conflito aconteça. Próximo, seja sensato. Tiago 3,17. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações. Não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Uau! Amém. Esteja disposto a olhar pela ótica do outro. Nós, humanos, tendemos a imaginar que as coisas só vão se resolver bem se nós fizermos, é ou não é? Às vezes você nem dá oportunidade para outra pessoa tentar. Olha aí o pastor nos dando oportunidade. Obviamente que não é igual a ele aqui na frente, mas isso são oportunidades que você precisa agarrar e você precisa pegar. Você só vai ser bom se um dia você tentar. Então, às vezes a gente é insensato ao imaginar que só vai prestar se formos nós. E isso contribui para os conflitos. Número 5. Esteja disposto a tolerar características irritantes nas outras pessoas. 1 Coríntios 13, 5. Quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Será mesmo? Nós não estamos falando de pecado, nós estamos falando de intolerância, nós estamos falando de diferenças. Então, será mesmo que o Rafael tem alguma situação que eu não goste nele, que é necessário eu ter um conflito com ele? Será mesmo que eu não posso tolerar aquela situação? Não é uma situação que transmite um pecado. Ele não está trazendo um pecado com ele que me deixa mal. É uma situação, talvez, do cotidiano dele. O Rafael teve uma criação, eu tive uma outra criação. Na nossa casa não é diferente. A mulher vem com uma criação, o homem vem com uma outra criação. Se vocês não forem tolerantes no amor, no casamento, na sua casa, o que vai acontecer? O casamento não dá certo. Então, o tópico 6, tente determinar para quem a questão é a mais simples e para quem a questão é a mais complexa. Isso aqui é interessante porque, veja bem, eu tenho 3 filhos, você conhece. Eu tenho uma filha de 13, tenho um filho de 6 e um filho de 4. Se a minha filha de 13, e eu conhecendo bem ela, algum dia, e já aconteceu, ela esquecer de levar um livro da aula na mochila, ela vai ficar desesperada. Primeiro porque a escola pune alunos que esquecem do livro. Então ela vai receber uma advertência, lá chama de ocorrência. O que é banal, uma ocorrência é tipo assim, olha pai, da próxima vez preste mais atenção, olha aluno, preste mais atenção. Só que para minha filha a casa caiu. Vocês acham que para mim a casa caiu? Não, eu já passei por coisa muito pior. Eu digo, Esther, vem aqui minha filha. Fique tranquila, meu amor, eu não estou fazendo pouco caso dessa situação, mas vai ficar tudo bem, é ou não é? Então esse tópico 6, ele fala muito isso para nós. E numa situação de casamento, por exemplo, ou até mesmo de conflito entre amigos, ele pede para que nós possamos pontuar. Exemplo, a minha esposa quer muito construir, só um exemplo, uma piscina na minha casa. É um exemplo. E eu não quero de jeito nenhum. E a palavra final é minha e pronto, e acabou-se. Na minha casa, quem manda, quem fala por último sou eu, né? Já vou, né? Mas aí gerou um conflito. Ela quer e eu não quero. E não se resolve isso, vai viver brigando. Talvez passe um ano e ela fique se lembrando dessa história. E aí, só foi um exemplo, existem outras situações mais. Aí o autor diz assim, olha,
diante de um conflito como esse, e é o tópico 6, ele diz, pondere, pontue, quanto, chegue para sua esposa, chegue para a pessoa e diz, o quão é importante uma piscina para você aqui em casa. Me dê uma nota de 0 a 10. 9. Por quê? Por conta disso. Ok, tá bom. Agora eu vou me perguntar para mim, o quanto que não é importante construir essa piscina aqui em casa? De 0 a 10. Não, talvez um 3, né? Talvez um 4. Eu tenho recurso, vai valorizar a casa, as crianças de fato vão brincar. Opa, chegou no X da questão. Está na hora de alguém ceder. Quem menos valorizou aquela situação deve ceder. Vocês conseguiram entender? O autor diz assim, pondere, pontue, para que você possa ser um conciliador nessa história. Viver brigando não é inteligente, é insensato. Número 7. Permita que a paz de Cristo seja o juiz ou o mediador do conflito. E que a paz que Cristo está na frente dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. O Novo Testamento quase todo tem instruções, sobretudo de Paulo, para como a gente deve viver numa vida familiar, numa vida de igreja. Então, esse tópico fala bem isso. Próximo slide, rapidão, para a gente poder passar para o tópico 2. Nós agora vamos tratar sobre conflitos resultantes do pecado, cuja solução básica já não é mais a tolerância, porque a gente não deve tolerar olha só, conflitos resultantes do pecado. Então, a solução para isso não é mais a tolerância, porque a gente não deve tolerar o pecado. Então, a solução para conflitos resultantes do pecado é o arrependimento ou mudança. Todos os tipos de comportamento pecaminosos podem gerar conflitos, como palavras, ações, pensamentos, isso tudo pode gerar conflito. Então, meus amados, pode passar. Provérbio 19:11 diz assim, sua glória é perdoar as injúrias. 1 Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. A palavra, ela nos instrui a nós sermos tolerantes. Porém, quando esses comportamentos não podem ser ignorados, porque a palavra nos instrui a ser tolerantes, a gente acabou de ler. Só que com o pecado, a gente precisa ser um pouquinho mais radical. Só que a gente vai perceber que, embora com o pecado nós precisamos ser radical, existe local, forma e como falar. Porque existem várias maneiras de você falar a mesma coisa. É diferente de eu falar uma coisa aqui para o irmão. Irmão, pega água para mim agora. Ou dizer, meu irmão, você pode pegar um copo de água para mim? Eu pedi a mesma coisa, só que de formas diferentes. Então, veja o que retrata os evangelhos de Mateus e Lucas sobre isso. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve com uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras. Elas dizem, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas, se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão. Lucas 17:3, tenham cuidado, se o irmão pecar, repreende-o e se ele se arrepender, perdoe. Amém. A intenção desse conflito gerado por meio de um pecado é que você possa fazer com que o seu irmão, e você na condição de conciliador, fazer com que o seu irmão se arrependa. Não é uma batalha onde um dos dois vai vencer, porque numa situação como essa, não vence aquele que teve os melhores argumentos, mas vence aquele que de fato se arrependeu dos seus pecados. É claro que eu estarei certo, pronto, boa. Olha só, às vezes, numa situação aqui, por exemplo, vou usar aqui o exemplo do Domingos, que eu estou vendo ali a dona Marilene, mas eu saio daqui agora, vou tomar um açaí
lá no João do Açaí. Não, João Paiva do Açaí. Eu vou com Domingos, tá? A gente sai daqui e vai lá. Quando a gente chega lá nas cadeiras, aí o Domingos, isso é um exemplo, começa a se engraçar para algumas mulheres. E o Domingos é casado. Começa a sorrir, piscar o olho. Já já o Domingos está trocando o telefone com aquelas mulheres e eu estou numa mesa com o Domingos. Depois o Domingos está cumprimentando, abraçando aquelas mulheres. Qual é o papel do cristão, do amigo do Domingos que está com ele? É de tolerar, como a gente viu nas diferenças, ou é de dizer assim, meu irmão, você é casado. Você está errado, meu irmão. Só que o confronto, ele precisa ter local, precisa ter a voz específica e o momento certo para falar. Eu não posso falar isso em público na frente de todo mundo, daquelas mulheres, todo mundo, ei, tu é casado, sai daí. Sabe por quê? Porque eu tenho até bons argumentos. E você pode imaginar, não tem como você perder, Tiago. Você vai sair vitorioso. O seu argumento, por mais que ele coloque qualquer tipo de argumento, ele está errado. Mas eu vou perder se, ao me ouvir, ele não se arrepender. Aí eu vou perder. Então, não é preciso tão somente ter bons argumentos. É preciso, pode passar, que, aí eu vou avançar agora, que eu próprio tire a trave do meu olho. Que eu me certifique que a outra pessoa fez realmente é um pecado e que não pode ser ignorado. Olha, o que você fez não pode ser ignorado. Eu vou lhe confrontar, sim. Que eu examine os motivos, que eu busque na Bíblia terminologias quando estiverem falando dos outros a respeito do pecado que cometeram. Que eu escolha o momento certo e que eu escolha as palavras certas. E que eu mantenha o espírito manso, amoroso e respeitoso. Que eu explique de forma pausadamente o que está acontecendo para que o irmão possa compreender. Que eu não preciso humilhá-lo na frente dos demais ou coisa parecida. Próximo tópico, já vencendo aqui o meu tempo, nós vamos falar agora de conflitos resultantes de interpretações e abordagem. E a solução básica para isso daí é o estudo bíblico da palavra do Senhor, tá certo? E aí, voltando a dar um exemplo sobre a minha casa, eu precisar castigar o meu filho Arthur porque ele fez alguma coisa de errado, e eu achar, por exemplo, que aquele castigo merece 2 meses de castigo, mais umas boas palmadas, e a minha esposa virar para mim e dizer assim, eu não acho que você deve castigar dessa forma. Talvez uma boa conversa franca com Arthur, ele vai melhorar em relação a isso. E a partir daí gerou um conflito entre Maiara e eu, porque ela tem bons argumentos e eu também. Ela tem verdades escondidas e eu também. Mas o que diz a palavra de Deus? Aí o autor ele lista algumas condições que eu queria que passasse rapidinho, para que a gente pudesse resolver esse conflito à luz da palavra. Porque em tese, pode passar, Léo, que em tese ambos estão corretos. É para um bem comum, diferentemente da situação com o Domingos, que era a situação anterior, em que ele estava errado e eu estava certo. Mas agora os dois querem punir o filho que fez uma coisa errada. É para que o filho aprenda. Só que eu estou em conflito com a minha esposa, nós estamos divergindo. E aí, interessante é que o autor diz, olha, primeira coisa que você vai fazer é porque, certamente, ao longo dessa conversa que já existiu entre vocês, vocês acabaram proferindo palavras de insulto, vocês acabaram proferindo palavras que o outro não quis escutar, ou até mesmo tom de voz que o outro não quis ouvir, vocês têm que pedir perdão um para o outro. Então, Maiara, antes da gente começar a conciliação desse conflito como cristãos, eu queria te pedir perdão se eu te magoei. Eu imagino que ela, inclusive, vai se sentir constrangida e vai dizer, cara, me desculpa também, eu também te magoei, então eu queria te pedir perdão. É o primeiro passo, para que você agora adentre o caminho sem volta do conciliador. Número 2, tentem comunicar o problema a partir de diferentes perspectivas. Eu vou deixar algumas referências bíblicas de Provérbios 18, vocês estão lendo aí, mas não vou me adentrar por causa do tempo. 3, determine em quais pontos pode haver concordância. Isso é muito interessante. Num conflito como um todo, sempre há pontos de concordância. Quer ver o exemplo? Eu não preciso castigar o meu filho? Preciso.
Eu quero colocar ele 2 meses de castigo e mais umas palmadas. A minha esposa acha que eu preciso conversar com meu filho. Qual é o ponto de concordância? Ambos acham que o Arthur cometeu algo de errado e precisa ser repreendido. Então, busque pontos de concordância que você vai ver. Olha, a gente está se entendendo por aqui. 4. Pesquise nas Escrituras quaisquer as orientações ou princípios que tenham relação com a solução da questão. Lá em Tiago 1,5 diz: mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso e com bondade de todos. Provérbio 2, 4, 5. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Ah, mas eu não conheço o Senhor. Ah, mas eu não sou sábio. Peça a Deus sabedoria, inclusive no meio do conflito, junto com sua esposa, junto com seu amigo, junto com a pessoa com que você está tendo esse conflito. E 5, à luz dos dados bíblicos recém-descobertos, proponha quais ajustes estão dispostos a fazer para chegar ao entendimento. Por fim, para que você seja um pacificador e não vive em conflito, e eu preciso dizer que é necessário que ambos queiram, para que o conflito seja superado, você precisa seguir alguns conselhos e separar os conflitos por tipos, porque existem conflitos que eles são tão banais que não devem ser tratados como pecados. Existem pecados que são tão importantes que não devem ser tratados como banalidades ou tolerâncias. Deus abençoe vocês. Graças a Deus. Boa noite, paz e bênção. Vamos agora verificar a parte de resolução de conflitos, capítulo 6. O amor mantém a comunicação. Pode ser que um dia tenha acontecido com você, de estar em um local, um shopping, em uma rua, e de repente você olha para o seu lado, tem 2 pessoas conversando. Aí uma tenta fazer com que a outra entenda a sua perspectiva. E ideias para lá, ideias para cá. Eu tento dizer para ele que eu estou certo. E ele tenta dizer para mim que ele está certo. Vamos fazer o seguinte, vamos melhorar isso. Vamos supor que seja eu que esteja dialogando com uma pessoa. E nesse mesmo momento a pessoa começa a me dizer que alguma coisa que ela está certo. Ela me dá as ideias dela. Eu dou as minhas. E quando você olha para a pessoa, ela te dá aquele olhar gelado, te observa e rapidamente ela para de falar. Pode ser que aconteça com ela, dela olhar nos seus olhos, virar as costas e ir embora. Aquilo lhe pegou de surpresa. Por quê? Porque você não esperava que ela parasse a discussão. Há um conflito de opiniões nesse momento. Então você pensa, por que será que o Tiago parou de dialogar comigo? Será que ele ficou com medo? Será que ele não tinha mais argumento para expor? Será que ele rapidamente pensou, ficou com raiva e foi embora? Então, aqueles pensamentos ficam latentes na nossa cabeça e a gente não tem uma solução. Isso foi uma quebra de paradigma ali, uma quebra no vocabulário, uma quebra da comunicação. Algo estava ruim.
algo não deu certo. Mas tem formas que dê tudo certo, que é a forma do amor. Quando a gente está fazendo uma comunicação com alguém que tenha amor, tudo vai dar certo, porque ali tem um amor entre as pessoas. Aquela comunicação sempre vai dar certo. O amor é bom. Deus é amor. Deus quer algo de bom para todos nós. Podemos dizer que o amor é uma mãe. Uma mãe tem vários filhos. Do amor brota várias virtudes. Do amor brota paciência. Do amor brota generosidade. Do amor brota bondade. Do amor brota acolhimento. Então, essa mãe, que é o amor, tem várias bondades para a gente. Vamos supor o seguinte, nessa fase do amor, vamos supor que meu amigo Rafael esteja em casa e está com dificuldade. Por quê? Porque lá dentro da casa dele tem uma pessoa que está doente. Está doente aquela pessoa e ele foi ao médico, passaram uma receita bem grande para ele e ele foi pego de desprevenido, sem dinheiro. Sem dinheiro. E ele começou a pensar, e agora o que eu posso fazer? Liguei para meus familiares, nada. Liguei para meus primos, nada. Mas nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que não deixa faltar nada para a gente. Toca a campainha de Rafael e ele vai lá. Quando chega, uma pessoa que ele nem conhecia pede um copo d'água dele. Pede aquele copo d'água e ele vai levar água para a pessoa. A pessoa pergunta de Rafael, Rafael, como é que você está? Seu nome é Rafael, como é que você está? Está tudo bem, mas, rapaz, não está tão legal não, porque eu estou com uma pessoa doente em casa. Aí Rafael fez o seguinte, meu amigo, eu estou numa situação ruim. E por causa que eu consigo comprar o remédio para o meu familiar. Aí o rapaz foi, Rafael, vamos orar contigo. Oraram, e o rapaz foi embora. Rafael volta com aquela tristeza no coração e passa uns 30 minutos. Toca a campainha novamente, está lá aquele rapaz com todo o medicamento que Rafael estava precisando. Então, quer dizer que a bondade que estava no coração do rapaz, o amor traz a bondade. E essa bondade trouxe a generosidade no coração daquela pessoa. E aquela generosidade, quando ele chegou lá com Rafael, mudou a tristeza de Rafael, que houve várias associações. Rafael agora teve várias emoções positivas no coração. Teve a felicidade, a animação, satisfação e euforia. Isso é o que o amor pode fazer na vida de um ser humano, na vida de seus filhos, na vida da gente. Mas ao contrário do amor, o que foi que causou aquela situação lá que foi interrompida a comunicação? Tem umas partes que ficam em nosso coração, que é uma parte ruim, uma parte mal, que podemos dizer que ele seja a mãe de todos os pecados. Alguém se arrisca em dizer qual é essa palavra? Qual é que está em nosso coração? Egoísmo. Rafael, você pode, por favor? Rafael, você pode, por favor, dar um chocolate para o nosso amigo? Egoísmo. Alguém se arrisca a falar outra palavra? Mágoa. Mágoa também. Por favor, um outro chocolate para ele, tá?
Agora vamos falar. Realmente, o egoísmo é a mãe de todos os pecados. Do egoísmo é uma outra mãe. Dele brota avareza, orgulho, raiva, egocentrismo, idolatria. Tudo isso é ruim, então ele dificulta a comunicação. Vamos ver o que a Bíblia tem para nos falar sobre isso. Timóteo 2, capítulo 3, 1 a 5, tá? Saibas que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosos, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratos e profundos. Você vê, é o egocentrismo que vira aí. Você tem um amor a si. Você não tem mais um amor a Deus. Você não tem um amor ao seu irmão. Então, isso causa o quê? O egocentrismo. Você tenta tirar a glória que é de Deus para você. Para você. Você tira aquilo que Deus mais quer que nós venhamos a adorá-lo, a amá-lo, mas isso não. Você se coloca em primeiro lugar. O egoísmo é o oposto do amor. Amor é dar. Egoísmo é tomar. Você pode observar o seguinte, que amar é dar. Você está mais interessado no que pode dar do que receber. Você está mais interessado em dar, ajudar do que receber, que é o caso do rapaz que ajudou Rafael. Enquanto o egoísmo é tomar. Você está mais interessado em tomar ou não perder aquilo do que dar. Você está mais interessado em tudo isso. Mas estamos falando em Deus, que é nosso Pai, que Deus é o nosso ser supremo, é amoroso, bondoso, Ele nos quer bem. Vamos verificar o que Mateus 22, 34 a 40 fala? Mateus 22, 34 a 40. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Ok. Vocês podem ver o seguinte, que uma das formas mais poderosas para que a gente quebre o egoísmo do nosso coração é amar a Deus, é dar o trono a Ele, dar a glória e o louvor tudo a Ele. E também amar o nosso próximo. Só assim nós poderíamos quebrar o egoísmo de nosso coração. Porque vocês podem verificar o seguinte, que se você fugir de um conflito, você é uma pessoa egoísta. Agora, você pode pensar da seguinte forma também. Domingos, me diga uma coisa. Existe alguma forma da gente fugir de um conflito? Existe, sim. Existem duas formas que eu vou colocar agora aqui para vocês que podem fugir do conflito. O primeiro é o seguinte, quando você estiver vendo que o seu oponente está fugindo das regras, começa a gritar com você, falar o que não deve, tentar lhe enganar. A outra fase é a seguinte, quando você observa que você fala com ele, fala, mas volta para o mesmo caminho. Então, nesses casos, você pode fugir do conflito, sim. Vamos para o slide ter a natureza egoísta da comunicação. A natureza egoísta da comunicação tem vários fatores que contribuem para isso. Mas nós vamos falar de dois, o ciúme e a inveja. A palavra grega para ciúme é zelos. Então, nós vamos verificar a diferença entre eles. A inveja é zelo por algo que foi dado a outra pessoa.
A inveja. Por exemplo, eu olho, tenho esse relógio aqui que eu ganhei, tá? Eu não usava relógio, mas agora, como eu ganhei um relógio tão bonito, inclusive eu quero dizer para a pessoa que meu aniversário está próximo novamente, tá? Você observa o relógio, tá? Mas aí, de repente, eu olho ali e vejo um relógio brilhante. Seu nome é? Fernandes? Aí eu olho para o seu relógio e vejo assim, que é um relógio mais bonito que o meu, porque o dele brilha, o meu não. É esse aí. Aí eu fico com aquela inveja. Poxa vida, o dele é mais bonito. Aí eu olho. Quando o Fernando chega em casa à noite, o telefone dele quebra. Porque foi tanta inveja que eu tive do telefone dele que aconteceu isso. O relógio dele. Então, se eu sou invejoso, eu tenho cobiça por aquilo. Eu quero aquilo que é do meu vizinho, do meu amigo, tá? Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vamos falar sobre o ciúme, tá? Eu estou com o meu relógio aqui. Meu filho quer me emprestar, meu neto. Aí eu digo não, porque eu não posso te emprestar, porque eu estou com ciúme dele. Meu neto quer andar no meu carro, eu digo não dou o carro de jeito nenhum, porque eu tenho ciúme do carro. Eu tenho ciúme do meu carro, então eu não vou dar para ele. Quer dizer que a inveja e o ciúme são dois lados diferentes da moeda, tá? Você pode colocar outro slide? A inveja deseja, não, a inveja a gente deseja algo, ter algo que pertence a outra pessoa. E o ciúme é o medo de perder o que eu tenho para outra pessoa. Vamos falar sobre o relacionamento? Relacionamento. Existem as mulheres, existem os homens. Tem vezes que a mulher, ela é muito ciumenta, mas tem vezes que o homem também é muito ciumento, muito ciumento. E isso não é de Deus. Por quê? Porque o ciúme, nós podemos ter ciúme sim. Nós podemos ter ciúme sim, mas eu vou explicar daqui a pouquinho. Quando é que nós devemos ter ciúme? Agora eu queria que você coloque... A gente vai colocar um vídeo aqui, eu quero pedir desculpas às mulheres, tá? Por quê? Porque eu fui atrás de um vídeo para homens, mas de ciúmes, mas eu não consegui encontrar. E também tem uma palavrinha que eu gostaria que vocês me perdoassem. E eu vou dizer para vocês, homens, não façam isso, porque senão você vai ficar igual essa pessoa do vídeo aqui. Você pode colocar o vídeo, por favor? Alô? Alô? Vai ficar calada, é? Não vai falar nada, não? Tá fazendo um joguinho. O jogo do silêncio, ó. Também você fica muda, ó. Fala, safada. Fala o que é que todo dia tu liga pra meu marido. Fala! Do que todo dia tu fica só ligando pra me testar minha paciência. Porque antes de você me enlouquecer, eu lhe enlouqueço. Antes de você me deixar doido, eu lhe acho. Pela sua respiração, eu sei que você é. Eu já sei quem é. Eu já sei quem é. Eu vou atrás de você. Se cubra. Se cubra. Fala! Tu vai ficar calada, é? Tu não vai dizer nada, não? Ei! Fala! Ele ligou. Quem é? Quem é? Que todo dia liga no mesmo horário. Todo dia liga no mesmo horário e fica calado sem dizer nada. Eu já sei quem é. Eu já sou desconfiada que eu escuto a respiração. A pessoa fica... parecendo uma coisa ruim. Isso. Ouvi, mas aí a culpa é sua. Não arregala esses olhos pra mim, não. Não arregala esses olhos pra mim, não, que eu já tô em mim, não. Não arregala esses olhos pra mim. Não arregala, não. Despertador, Messa. É o quê? Tô desperto pra tomar remédio. Não tem problema. Despertador. É despertador, minha filha. Todo dia no mesmo horário. Tô nervosa. Me deixa. Olha. Eu pensei que era gente. Pensei que era alguém ligando. Pensei que era gente. Então, vocês viram, o ciúme, acontece isso aí. Então, homens, por favor, não façam isso, tá bom?
E, sabe qual é a parte mais irônica disso? É que quando você pensa que você ama uma coisa, você ama e você tem aquele ciúme doido. Na realidade, você não ama. Sabe por quê? Porque o que a Bíblia fala sobre isso? 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso. Vocês estão vendo? O amor não é ciumento. E como é que você diz? Amar se tem aquele ciúme. O amor não é ciumento. Pode ser sim, tá? Êxodo 34, 14. Não adore outros deuses, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso de seu relacionamento com vocês. Vocês viram? Você pode ter ciúme sim, tá? Mas tem que ser um ciúme igual ao de Deus. É um ciúme piedoso, um ciúme motivado pelo espírito de amor, de preocupação saudável. Veja, uma mãe pode ter ciúme de um filho, sim. Veja, se a mãe observa que o filho está indo para o caminho das drogas e a amizade com outras pessoas, você pode ter aquele ciúme. Por quê? Porque é um ciúme igual de Deus, é um ciúme zeloso, é um ciúme espiritual. Você pode ter o ciúme sim, tá? Faltam 1 minuto. Quero confessar que hoje eu tive medo. Medo. Hoje eu tive medo de vir falar aqui com vocês, de verdade. Mas a gente precisa de desafios, como o Tiago falou. Porque muitas das vezes o que acontece, a gente entra derrotado em qualquer local. Nós entramos derrotados muitas vezes. Por quê? Porque a gente não tenta. Então, o medo é tão poderoso que ele impede que nós até obedeçamos as Escrituras, obedeçamos os 2 mandamentos maiores de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso irmão. Amante da paz e o pacificador é o último tópico, tá? Me diz uma coisa, vocês podem levantar a mão, quem você acha que é o melhor? É o amante da paz ou o pacificador? Quem acha que o amante da paz é o melhor, levanta a mão. Quem acha que o pacificador é melhor, levante a mão. Pacificador, né? Tá certo. Então, o amante da paz é aquele que deseja agradar as pessoas e não a Deus. E uma pessoa pacificadora é aquela que coloca Deus em primeiro lugar. É aquela que ama a Deus e ama o seu próximo. Vamos colocar, antes de encerrar, apenas as diferenças de pensamento entre eles, que estão aqui. Pastor, o senhor pode colocar o amante da paz, que eu coloco o pacificador, tá bom? Vamos lá. Amante da paz, temerosa. Fico imaginando o que ele pensa da minha falta de habilidade com as palavras. Fico imaginando quais são as suas necessidades. O amante da paz, ele pensa que é melhor ou não revelar muito de mim a ele, ou perceberá que não sou muito e então me rejeitará. O pacificador, o importante não é o que ele pensa de mim, mas como posso ministrar a ele. Preciso evitar dizer qualquer coisa que possa deixá-lo irado para a minha própria proteção. Preciso tentar ajudar a ver a verdade do que estou dizendo para o próprio bem dele. Eu realmente gosto dele e não posso arriscar estragar nossa amizade. Porque ele é meu amigo e preciso falar a verdade para ele. É o que o Tiago acabou de falar. Para ele em amor, mesmo que isso coloque o nosso relacionamento em risco. Eu detesto discutir com ele. Ele é intimidador. Eu fico desconfortável quando fico perto dele. Não existe razão bíblica para eu fugir desse conflito. Pela graça de Deus, posso aprender e fazer qualquer coisa que eu quiser que eu faça. Se o Senhor prepara a mesa a Davi na presença de seus inimigos, posso certamente enfrentar este conflito sem ceder ao medo.
quero dizer para vocês o seguinte, que ame. Não deixe que o conflito chegue na sua vida. Se tiver um conflito, resolva antes. Muitas das vezes, eu tinha conflito com a Marilene. Muitas das vezes, eu dormia em locais separados quando a gente era mais jovens. Hoje, eu aprendi uma coisa, que eu amo a Marilene, eu amo meu neto, amo meus filhos. E todos os dias da minha vida, Marilene, quantas vezes eu te falo por dia, amor, que eu te amo? Hã? Muitas vezes. Guilherme, quantas vezes eu falo para você que eu te amo todos os dias, amor? Bianca, quantas vezes eu falo para você que eu te amo, amor? Hoje não. Mas é porque hoje, deixei para falar aqui. Hoje eu deixei para falar aqui. Eu te amo, tá? Tá vendo? É Ele que se hoje. referiu a ontem, a Hã? contabilidade era de ontem. Hoje Não, já não fechou, né, a Não, é porque contabilidade. eu não falei com ela hoje, é isso, tá? Não falou com ela. Então, se você tiver alguma coisa em casa que não está legal, chegue com aquela pessoa e fale que ame, tá? Porque o nosso tempo é pouco aqui na Terra. Então nós temos que estar em paz, certo? Muito obrigado. Muito bem. Muito melhor. Parabéns. Tiago, nota 10, Domingos, nota 10. Eu me sinto muito feliz de dar a oportunidade para esses amados falar. Eles têm tanto potencial e eles vão crescer muito, vão ser muito úteis, né? E eu não me importo nem um pouco de alguém falar melhor que eu, Zeca. De verdade. Desde que isso seja para glorificar o Senhor. E eu não estou falando isso porque eu sei que o Zeca está brincando. Eu não me importo, não. Eu quero que tenha um monte de pregador aqui. Um monte de gente capaz de não só pregar, mas viver a mensagem do Evangelho. Nessa série, nós vamos ter mais 4 pessoas que vão falar aqui. E aí eu sento ali e fico ouvindo e aprendendo com eles. Amém? Agora, um ponto importante. Pode deixar aquela última imagem aí, Lael, por favor. Eu penso que talvez a maioria de nós seja o amante da paz. O amante da paz, ele tem uma característica de não enfrentar o problema. Então, por isso, ele quer sempre encontrar uma saída paliativa. E ele fica carregando o conflito até que esse conflito vai se transformar num tsunami, ou então como é que chama? Quando entra em erupção, né? Como é que chama? Tem um nome. Quando um vulcão, né? A pressão é tão grande que ele sobe. E como é que a gente muda isso? Realmente entendendo que você precisa enfrentar o problema através dos princípios de Deus. Eu hoje tive uma experiência bem interessante e já disse para vocês que aquilo que eu aprendo eu gosto de transmitir e rápido. Eu estava com a minha esposa numa situação e ela fez uma coisa que eu não achei legal. E eu rapidamente já dei a palavra sem pensar. E as mulheres são letais nessas coisas, não é não? E naquela hora ela disse, você, pontinho, pontinho, pontinho. E eu olhei para ela e disse, você está certa. Eu não deveria ter falado assim. Eu quero te pedir perdão. Na hora, isso não me faz menos. Sabe o que ela fez? Ela estava cheia de argumento, com certeza. E naquela hora ela viu que ali estava um pacificador. Eu admiti que eu errei. Você tem razão, eu tenho que ter mais atenção nesses momentos e me posicionar diferente quando isso acontecer. Então, o pacificador, ele enfrenta, porque ele vai transformar o ambiente conflituoso ou o momento de conflito em paz. E é isso que nós estamos trabalhando aqui, para que você não fuja dos conflitos, mas que através dos princípios de Deus, você possa transformar aquele conflito numa oportunidade de expressar a glória de Deus e você se tornar um pacificador, trazer paz para a sua casa. E muitas vezes você tem que ser as armas, lembra das armas? Tem que ser humildade, mansidão, paciência, né? Humildade, paciência, mansidão e
tolerância amorosa. Eu quero mais uma vez pedir uma salva de palmas ao Senhor pela vida do Tiago, do Domingos. Muito obrigado. Vocês foram maravilhosos. Usaram o tempo de uma maneira brilhante. Semana que vem nós vamos seguir, né, com mais 2 conteúdos. Vê aí, Domingos, qual é que eu esqueci aqui de cabeça? É o capítulo 7 e 8, salvo engano. Eu estarei trazendo essa palavra semana que vem. E reagindo à repreensão, eu vou contar aqui. Já desligou esse negócio aí? Ainda não, né? Já desligou isso aí? Não. Então, eu vou contar para vocês como eu matei uma pessoa. Mas ela ainda está viva, tá? E tem a ver com repreensão. Que às vezes você mata uma pessoa, você elimina da tua vida, porque você não quer aceitar ser repreendido. E o outro é chegando no cerne do conflito. É aquele negócio de alto nível. E aí, como é que resolve o conflito que está em busca de um vencedor? E, normalmente, quando ele não é resolvido, os dois perdem. Tá certo? Senhor Deus Todo-Poderoso, diante da Tua presença santa, eu quero abençoar os Teus filhos e as Tuas filhas com ricas bênçãos espirituais. Que o Senhor derrame sobre cada um de nós fome e sede de justiça. Que o Senhor coloque sobre nós um desejo ardente, contínuo, crescente, de habitar na Tua presença. Para que onde quer que nós cheguemos, a Sua presença também chegue. Eu abençoo o trabalho das nossas mãos, Senhor, para que nós venhamos a prosperar. Para que tudo que nós venhamos fazer tenha a Tua bênção, e não só nós sejamos abençoados, mas aqueles que nos cercam. Senhor, eu peço a Tua bênção na área da saúde. Tantas pessoas, Senhor Deus, com virose. Tantas pessoas que eu recebo informação que estão doentes. Ó Pai, aumenta a imunidade do nosso corpo. Senhor, abençoa o alimento que a gente ingere para que ele traga saúde e não problemas para a nossa saúde. Que nós, Senhor Deus, tenhamos uma saúde forte. Por isso, Pai, faz com que o nosso organismo, Senhor, rejeite aquilo que não é bom, que é nocivo. Aumenta a defesa do nosso organismo, Senhor, para que nós sejamos saudáveis. Paizinho, abençoa o nosso lar. Que haja paz na minha casa. Que haja paz na casa dos meus irmãos. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor nos leve em Tua segurança, em Tua paz, de volta aos nossos lares. E que o Senhor nos conceda uma noite de descanso, de um sono reparador, de um sono que traga cura. E que nós recebamos de Ti, nesse novo dia, um amanhecer, para um dia alegre e feliz na Sua presença. Obrigado por nos amar, por cuidar de nós. E obrigado por essa noite, por tudo que foi entregue aqui. Escreve as Tuas leis e a Tua verdade nas nossas mentes e corações, para que nós possamos caminhar sem pecar contra Ti. Assim eu oro no santo nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém, amém. Aplauda o Senhor.